Muito bom dia. Quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Vamos à leitura do Evangelho no dia de hoje, que será Mateus, capítulo 6, do 1 ao 6, depois versículo 16 e 18. Se você deseja acompanhar com sua Bíblia particular, passamos então agora, escutemos esta leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá, no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto, para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta quarta-feira, então, mudamos agora, Vencemos o capítulo 5 na leitura, No capítulo 5. Agora iniciamos o capítulo 6, Do 1 ao 6, 16, 18, Muito forte, Esse início do capítulo 6. O capítulo 5, lembrando, o Sermão da Montanha e as práticas de como agir diante do mal que se faz e também do mal que se recebe. Agora, passamos no capítulo 6 para verdadeiramente fortalecer o individual de oração e prática que nosso Senhor nos ensina e nos deixa, O versículo 1 começa já com a base deste texto de hoje. Guardai-vos de praticar. Se é para se guardar de praticar, é sinal que muitos ainda praticam. E o que? A própria justiça, a vossa justiça. Tenho comentado um pouco também, desde segunda-feira, sobre essa questão que existe em cada um de nós de querer fazer justiça. Infelizmente, isso existe em cada um de nós. Uns mais, outros menos, mas infelizmente existe, Jesus nos diz, guardai-vos de praticar a vossa justiça, pelo simples fato, meu irmão, e eficiente, que Deus e a Ele pertence a justiça e o julgamento, não a nós. O que em nós está, infelizmente, é que nós queremos fazer justiça para ser vistos, diante das pessoas, se mostrar, querer estar acima das pessoas, principalmente dos mais fracos e dos mais simples, E Jesus nos ensina ao contrário, Não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus.
Meu irmão, minha irmã, a quem você e eu estamos servindo na nossa vida? A quem se quer agradar nesta vida? A Deus ou muito mais aos homens do que propriamente a Deus, nosso Criador, nosso Pai? Como dizíamos ontem, nosso Pai perfeito celeste. Infelizmente, muitos homens querem continuar agradando os imperfeitos outros homens e não o perfeito Criador que é nosso Pai, como nos ensinou Cristo ontem no Evangelho de ontem, né? Tudo isso nós temos que cada vez mais ir cobrando, brigando, lutando conosco à medida que vamos nos convertendo pela escuta da palavra e a prática daquilo que Jesus nos ensinou, né? Se nós não brigarmos conosco mesmo, essas coisas são impossíveis de cessarem na nossa vida. Ou seja, seremos cada vez mais os nossos próprios juízes e daremos sentenças que não são nada, definitivamente nada agradáveis a Deus, né? Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. A eterna mania que todos têm de que, quando acham que fazem um bem, espalhar que fez, né? Para que as pessoas sejam ali voltadas a você próprio. Olha ele, os elogios que não levam a nada a não ser ao inferno. Olha o que ele fez, olha aí. E a pessoa começa a se sentir, né, acima, infelizmente até de Deus, por ter feito algo que deveria fazer, né? Jesus fala que a tua mão esquerda, né, ali, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, faça, né? Faça sem atrair holofortes, para que o verdadeiro elogio e recompensa venha do próprio Deus, não das palavras e dos elogios humanos que não levam a nada. Depois nós temos, no versículo 16 ao 18, né? Jesus nos ensina a jejuar em segredo, fazer os nossos oferecimentos e também as nossas abstinências diretamente em comunhão com o próprio Deus. Entra no teu quarto, te perfuma, unge tua cabeça, lava teu rosto. O teu Pai sabe que você está querendo agradar a Ele e não aos outros. Faça isso, né? Para que os outros não percebam que você está conectado, né, diretamente com Deus, e a Ele oferece o seu jejum, né? Ou seja, oferecer um jejum é privar-se daquilo que enche a nossa vida nesse mundo, né? Esvaziar-se disso para se tornar cheio do próprio Deus, né? Olha, em tempos difíceis como hoje, como as coisas são cumulativas cada vez mais, o ter, o possuir, o acumular, está aí um convite. Entre no esvaziamento do segredo entre você e o próprio Deus. Tranca, né? Tranca as portas do teu quarto. Ou seja, nós construímos vários quartos para acumular. Agora, tranca a porta do quarto onde você se dedica à oração, ao jejum, ao conhecimento da palavra, da intimidade, né? O quarto também lembra a figura da tenda, onde Deus faz intimidade com o seu povo, onde está Ele presente e está presente também conosco, no nosso quarto, na nossa tenda, né? Que este Evangelho de hoje nos comece a ensinar a realmente a saber a quem devemos servir e a quem devemos agradar, que é o próprio Deus. E, é claro, servindo a Deus na figura do próximo, da comunidade em que vivemos, da família, ou seja, da sociedade e principalmente da igreja, estaremos sendo agradáveis a Deus, a Cristo, e Ele nos dará a recompensa que o nosso coração tanto deseja. Que possamos, então, querer cada vez mais entender o que devemos pedir como recompensa.
ou seja, pelo discernimento devemos pedir tão somente a vida eterna e o perdão dos nossos pecados. Amém. Convido a você então, meu irmão e minha irmã, a rezarmos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Oremos. Senhor nosso Deus, nós os pedimos que nos ensineis cada vez mais a buscar o que realmente agrada a vós e não a nós mesmos, que possamos oferecer e aprender sempre a jejuar e oferecer tudo o que é mais importante e que agrada a Tu e a Teu Filho Jesus Cristo. Por Ele nós os pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, Mãe de Cristo, nossa Mãe, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que nesta quarta-feira possamos nos fortificar deste ensinamento do Cristo para nós neste Evangelho. Amém.